Olá, estimados alunos, professor Átila falando em mais uma aula de História. O tema da nossa aula vai ser Revolução Industrial, mais especificamente a primeira Revolução Industrial. Essa revolução que vai ter início a partir da segunda metade do século XVIII e ela vai terminar em meados de 1860. Então, antes que a gente possa entender que fatores levaram a essa primeira revolução industrial e quais foram as características da revolução industrial, é importante a gente observar alguns tópicos aí. O primeiro tópico aí, a substituição da energia física na produção. Essa característica que a Revolução Industrial trouxe de substituir a energia física, e quando eu falo de energia física, eu falo da energia de tração humana e tração animal, porque antes da Revolução Industrial, a produção ela era gerada a partir da força do ser humano e da força animal, né? O uso de cavalo, o uso de burros, animais, para produção, para se gerar produção. Então, a Revolução Industrial, uma das características vai ser a transformação da energia física em energia mecânica, a chamada mecanização. Então, a gente pode dizer que a Revolução Industrial ela foi responsável pela mecanização da produção. Fazendo essa produção ser mecânica, se produz mais e, consequentemente, se lucra mais. Essa daí é a fórmula das indústrias, das fábricas até hoje, né? Então, se você tem um trabalho mecanizado, cuja responsabilidade da produção está mais focada nas máquinas do que nos seres humanos, se produz mais e, consequentemente, se lucra mais. Outro ponto importante aí para a gente poder observar é a amplificação e desenvolvimento das cidades. Outra característica muito importante da Revolução Industrial vai ser o desenvolvimento das cidades. As cidades como engrenagens, as cidades como locais de instalação das fábricas e de instalação de moradia dos operários, certo, gente? Então, a Revolução Industrial ela vai ser importante para o desenvolvimento, para o crescimento de grandes cidades, como Londres, como Liverpool, como Newcastle, que são cidades inglesas que antigamente, durante o período da Revolução Industrial, vão ser chamadas de cidades industriais, certo? Cidades industriais. Nessas cidades existiam os bairros operários, certo? Onde eram instaladas as fábricas e onde eram instaladas as moradias dos operários, o proletariado, certo? E vocês vão observar que eu falei de cidades inglesas, isso aí já remete ao nosso último tópico desse slide, que é o pioneirismo inglês. A palavra pioneiro significa aquilo que vem primeiro, que surgiu primeiro, né? Então a primeira revolução industrial ela vai ter o pioneirismo dos ingleses, vão ser os ingleses que vão começar a desenvolver a indústria, ser a entrada dessa revolução que a indústria vai trazer na humanidade. Agora a gente vai ver os fatores, que fatores levaram a essa revolução industrial, certo, gente? Lembrando que essa revolução industrial ela vai ter esse pioneirismo inglês, mas depois ela vai migrar para outros países da Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul, um pouco atrasado, mas vai surgir aqui também, certo, pessoal? O primeiro fator que a gente tem a observar aí é a acumulação de capitais. Então, para se ter uma indústria, para se ter indústrias, precisa de capital. Uma indústria não surge do nada. E o que é o capital, professor? O capital é aquele dinheiro a ser investido, certo, gente? Se você deseja investir em uma produção, investir em um negócio, você precisa de capital. E a Inglaterra, ela foi muito esperta em acumular capitais.
Uma coisa que ajudou a Inglaterra a acumular capitais foram os anos e anos de exploração das colônias inglesas, de domínio das colônias inglesas, de venda, de comércio marítimo, das matérias-primas, né, tropicais, da dominação do território americano pelos ingleses, dos saques ao comércio espanhol, os corsários, os piratas. A gente vê os filmes de piratas e muitos desses piratas eles tinham apoio da coroa inglesa para saque de navios portugueses, navios franceses, navios espanhóis e assim tomar a produção, tomar esses produtos. Então a Inglaterra ela foi muito esperta em acumular capitais. Isso daí é de essencial importância para o desenvolvimento da indústria. Outra coisa importante que a gente tem que tratar é a chamada ética protestante. O calvinismo, que é uma das vertentes da Revolução Protestante, tinha como base o sucesso financeiro. Então se associava o sucesso financeiro a uma iluminação. Então aquele ser, se ele tem um sucesso financeiro, um sucesso econômico, ele é iluminado, ele é abençoado por Deus. Então a Inglaterra, além dos recursos que ela tinha, ela se julgava como abençoada por Deus para dominar os outros países economicamente, para ter sucesso econômico. Então observem aí, a ética protestante eu botei entre parênteses e o espírito do capitalismo. Isso daí também faz referência à obra do sociólogo Max Weber, certo, gente? Onde ele vai associar uma vida regrada, uma vida cristã, ao sucesso no capitalismo, a um acúmulo de capital vai ser um dos fatores resultantes de uma vida regrada, de uma vida cristã, de ser abençoado, certo? Então, o terceiro tópico aí vai falar da mão de obra. Isso daí é muito importante da gente ver que o que vai levar a Inglaterra a ter sucesso nesse desenvolvimento industrial ser coisas muito importantes para o desenvolvimento econômico de qualquer país. Que você precisa ter capital, você precisa querer ganhar dinheiro, querer prosperar. Aí entra a ética protestante e obviamente que você precisa de mão de obra, porque as indústrias não se movem sozinhas, você precisa de pessoas para trabalhar nas indústrias, certo? Então vai ser nesse ponto da mão de obra que eu vou explicar rapidamente para vocês a chamada política dos cercamentos. O que foi a política dos cercamentos? A rainha Elizabeth, da dinastia de Tudor, ela vai dar à burguesia a liberdade de dominar as chamadas terras comunais. Isso daí é uma herança ainda do feudalismo. Essas terras comunais, elas tinham a propriedade, elas tinham o domínio dos camponeses. Então, quando a rainha da Inglaterra ela produz documentos a dar liberdade para a burguesia, para que a burguesia possa conquistar essas terras comunais, os camponeses que não tinham a posse dessas terras legalizadas, eles vão acabar sendo obrigados a saírem dessas terras, vão ser literalmente expulsos dessas terras para dar a posse à burguesia, certo? Então, essa lei dos cercamentos aí, essa política dos cercamentos implementada pela rainha Elizabeth, que não é essa Elizabeth atual, mas é a Elizabeth da dinastia de Tudor, ela vai dar poder à burguesia e ela vai forçar os camponeses a migrarem para as cidades. Você vê aí a foto da família camponesa
saindo do campo e indo para as cidades. Professor, aonde que isso daí vai tratar da mão de obra das indústrias? Ora, as famílias camponesas migrando para as cidades, a opção vai ser trabalhar nas indústrias. Então, os camponeses deixam de ser camponeses e passam a ser operários urbanos, certo, gente? O quarto tópico aí vai falar justamente do poder da burguesia. A burguesia vai dominar esse fator industrial, esse desenvolvimento industrial. Esse domínio burguês aí, ele vai ter origem lá na Revolução Gloriosa, que foi uma revolução de conflito entre a monarquia e a burguesia. A burguesia tinha dinheiro, tinha o capital, mas a monarquia tinha o poder político. Então, durante essa Revolução Gloriosa, a burguesia inglesa ela vai conquistar também o direito político, certo, gente? Então, é o seguinte, tanto que até hoje a monarquia inglesa, a rainha ela é a monarca, ela reina, porém o poder político não é dela. Então lá na Inglaterra existe a rainha e existe o primeiro-ministro. Quem é que manda na política inglesa? O primeiro-ministro. A monarquia lá na Inglaterra é uma monarquia parlamentar. Certo, gente? Isso daí é resultado da Revolução Gloriosa que aconteceu em 1688. Certo? Então, vai ser a Revolução Gloriosa que vai ajudar a desenvolver o poder da burguesia. Burguesia essa daí que vai ser a proprietária dos bens de produção durante a Revolução Industrial. O que quer dizer ser proprietária dos bens de produção? Ser dona das fábricas, ser dona da matéria-prima, ter o domínio da mão de obra, certo? Ter o domínio do capital. E o último tópico aí dos fatores importantes para essa Revolução Industrial vai ser a supremacia naval inglesa. Porque de que adianta você ter o dinheiro para investir nas indústrias? De que adianta você ter a vontade de prosperar? De você ter a mão de obra, certo? Se você não puder escoar a sua produção. O que é escoar, professor? É levar sua produção para os cantos do mundo. E a supremacia naval, o poder de navegação da Inglaterra vai ser importante para isso. Porque vai ser esse poder naval que vai fazer com que a Inglaterra fortaleça a sua indústria, de levar os seus produtos para todos os cantos, assim como também de defender o território inglês. Por último aí nós vamos falar das matérias, das características, certo? Das características da Revolução Industrial. Então vai ser aí por tópicos. Quais foram as principais matérias-primas? O ferro, o carvão mineral e o algodão, certo? É importante a gente ressaltar que o carvão mineral ele é diferente do carvão vegetal. O carvão vegetal ele é aquele que a origem vai ser das plantas, certo? Já o carvão mineral, como o próprio nome diz, ele é um minério, ele é extraído da terra. Esse carvão mineral, inclusive, é mais poluente do que o carvão vegetal. Então, as matérias-primas dessa primeira revolução industrial vão ser essas três: o ferro, o carvão mineral e o algodão. O algodão esse daí que já remete à ideia de que essa primeira revolução industrial tinha como base, certo? O setor de produção de roupas. A energia dessa revolução industrial, já que o carvão mineral está presente aí, é energia a vapor. A criação da máquina a vapor, o desenvolvimento da máquina a vapor por James Watt vai ser importantíssimo para o desenvolvimento dessa revolução industrial. Aí, como eu disse para vocês, o setor é o setor têxtil, então boa parte da produção industrial inglesa vai ser voltada para o setor têxtil, com destaque para a criação, para o desenvolvimento da máquina de fiar.
e para o TA mecânico. Vocês veem a imagem aí de um TA mecânico. Ele é muito semelhante com um TA que hoje é usado, até hoje é usado para produção de redes, certo? Eu sempre gosto de explicar assim para os meus alunos o seguinte: a máquina de fiar. Se você for olhar aí o termo máquina de fiar, de transformar o algodão, que é de origem vegetal, uma planta, em fio. Máquina de fiar, máquina de fazer fios. E o TA mecânico é aquela máquina que transforma os fios em tecido. Certo, gente? Então aí, no próximo tópico a gente fala do surgimento do proletariado, certo? Os camponeses que saíram do campo por conta da política do cercamento, eles vão deixar de ser camponeses e vão ganhar outro termo, um termo pejorativo, vão ser chamados de proletariado, vão ser os operários, os trabalhadores das fábricas, certo? Professor, por que do termo proletariado? Proletariado vem de prole, porque era um termo pejorativo, era um termo que reduzia, que diminuía esses trabalhadores, e se dizia que o que eles iam produzir de mais valioso na vida deles era a prole, os filhos, que também seriam proletariados, e que a única coisa que eles tinham a oferecer ao mundo era a força de trabalho. É aí que vai surgir um conflito entre o capital e o trabalho, aqueles que dominam os meios de produção, a burguesia, o capital, e aqueles que oferecem, em troca de salários, na maioria das vezes salários baixos, a sua força de trabalho, o seu trabalho. Então vai ser nesse período aí que os trabalhadores eles vão começar a sofrer nessas cidades inglesas. Altas jornadas de trabalho, porém com baixos salários. Nessa época, pessoal, as cidades inglesas eram lugares insalubres, essas grandes cidades operárias, lugares insalubres, lugares sujos. A saúde das pessoas era uma saúde comprometida. A idade máxima de vida dessas pessoas era uma idade muito curta, as pessoas morriam muito cedo. Você completar 40 anos era uma grande coisa naquela época. Então as pessoas elas tinham uma vida muito curta. Então muitas vezes viúvas e órfãos assim, perdiam os pais, os chefes de família e eram obrigadas a trabalhar. Então vai ser nesse período da Revolução Industrial que vai surgir o trabalho infantil e o trabalho feminino, o que vai ser de muito lucro para os burgueses, para os donos de fábricas, porque o trabalho infantil, o trabalho feminino é um trabalho que custa menos. É um trabalho onde você pode chegar e oferecer um salário mais baixo. Inclusive, se uma máquina, se um TA mecânico desse defeito, então qual era a opção? Fazer aquele conserto rápido e usar a mão de obra infantil. A mão das crianças era pequena, era frágil, era delicado, para, por exemplo, desembaraçar fios, para consertar, fazer pequenos reparos nessas máquinas. Então, o trabalho infantil e o trabalho feminino vai ser constante durante esse período da Revolução Industrial. Você pensa assim que o trabalho durante esse período era só de 8 horas, como é hoje? Não, era um trabalho de 10 ou mais horas, certo? A mão de obra sofrida em lugares insalubres. Os galpões das fábricas eram úmidos, escuros. Não havia uma higiene, não havia tempo suficiente para as pessoas se alimentarem. Então, praticamente as pessoas viviam para trabalhar. O proletariado vivia para trabalhar. Sobrevivia, não vivia, sobrevivia. Certo, gente? Logo em seguida vem o tópico falando sobre a divisão do trabalho.
igual a alienação. Tem que explicar para vocês que antes da Revolução Industrial, a produção era artesanal. A pessoa, ela fabricava sapatos, por exemplo, ela dominava toda a produção. Ela produzia sozinha, o artesão produzia sozinho todo o sapato. Com a mecanização, com o surgimento das indústrias, por exemplo, essa produção de sapatos, ela vai ser totalmente dividida, certo? Então, cada setor, cada trabalhador vai ficar responsável por uma parte da produção de sapatos. Isso acontece até hoje, certo? E, consequentemente, essa divisão do trabalho, ela vai gerar algo que o Karl Marx vai tratar, chamado alienação, que é distorcer a ideia de trabalho, como o homem aquele que domina o meio de produção, que domina a natureza para produzir usando do seu intelecto. A divisão do trabalho, as altas jornadas, os baixos salários, eles vão desenvolver um processo de alienação, onde o homem ele não vai se sentir inserido na produção, certo, pessoal? O penúltimo tópico aí vai falar sobre a urbanização, que eu já tinha tratado com vocês, o desenvolvimento das cidades. Quando a gente fala assim de desenvolvimento das cidades, a gente pode até pensar só em coisas boas, mas a gente tem que ver também que houveram coisas ruins, como por exemplo a poluição. O rio Tâmisa, por exemplo, que é o rio que corta a cidade de Londres, por muitos anos ele foi um rio muito poluído por conta da poluição das fábricas, certo? Então, o carvão mineral, como eu disse para vocês, que era uma matéria-prima importante para o funcionamento das fábricas, é um carvão extremamente poluente. Então, a urbanização, juntamente com a industrialização, vai trazer pontos negativos, certo? Outros pontos negativos que vão surgir vai ser a desigualdade social, que esses camponeses, essas famílias de camponeses que saíam do campo e iam trabalhar nas indústrias, nas cidades, não existia emprego para todos. Então, muitas vezes, se não existe emprego para todos, as pessoas vão ter que recorrer a formas alternativas de sobrevivência, como a prostituição, como o trabalho infantil, como o roubo, a violência urbana, certo, gente? Então, quando a gente lê essa palavra urbanização, infelizmente a gente não pode ver só o lado positivo do desenvolvimento. A gente tem que perceber também o lado negativo, certo? Por último aí, a gente vai tratar de dois movimentos surgidos durante esse período da primeira Revolução Industrial, que é o ludismo e o cartismo, certo? O ludismo, ele foi um movimento radical de operários, certo? Porque se você for parar para pensar, a situação do operariado, do proletariado durante esse período do desenvolvimento industrial inglês não era uma situação boa. Então, uma resposta para a sociedade desse sofrimento dos operários foi o ludismo, a quebra de máquinas. O que acontecia? À noite, a surdina, os operários invadiam as fábricas e quebravam as máquinas como uma forma de chamar a atenção, como uma forma de causar prejuízo àqueles que possuem os meios de produção, que possuem capital. Já o cartismo, ele foi um movimento mais pacífico, mais maleável, também um movimento operário, só que os operários que aderiam ao cartismo, eles queriam que os governantes, que quem tinha o poder político, pudesse dar melhores condições de vida. Tanto que essa palavra cartismo vem de carta, que foi um documento que foi entregue pelos membros do cartismo para o parlamento inglês,
reivindicando direitos aos proletários, aos operários das fábricas inglesas. Então, pessoal, nessas características aí, a gente viu quais foram as matérias-primas: ferro, carvão mineral e o algodão. A energia durante esse período foi a energia a vapor, tendo destaque a máquina a vapor, né? O bisavô do trem, certo? Desenvolvido por James Watts. O setor, durante aquele período, o setor industrial daquele período foi o setor têxtil. Vai haver o surgimento de uma nova classe social, o proletariado. Essa classe social ela vai ser aquela que vai ter a função de trabalhar, aquela que vai vender a sua força de trabalho, aqueles que possuem capital, aqueles que são os donos do meio de produção. Esse proletariado vai sofrer com altas jornadas e baixos salários. A consequência de uma vida sofrida, de uma vida escassa de recursos, vai ser a utilização do trabalho infantil e do trabalho feminino. A divisão do trabalho ela vai causar alienação no processo de produção, no processo do trabalho. E esse desenvolvimento industrial vai causar também a urbanização. Não só o lado do desenvolvimento, do progresso, mas também os pontos negativos, como a prostituição, como a desigualdade social, como a violência urbana, como a poluição, certo, gente? E por último, a gente falou de dois movimentos operários: o ludismo, que era radical, a quebra de máquinas, e o cartismo, que era mais maleável, que queria um acordo com a burguesia através daquela classe que tinha o poder político, que era o parlamento, certo, pessoal? Então, eis aí as características da primeira revolução industrial. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Peço que tirem suas dúvidas, deem um joinha, se inscrevam no canal e comentem, por favor, o nome de vocês e suas turmas e sua escola também. Um abraço a todos, espero ter ajudado e até mais.